sobre batismo espiritual. Tá? O batismo espiritual é algo que vai além do ritual de batismo que a gente, né, conhece, mas é algo que vai além. Então vamos conversar um pouquinho sobre isto agora. Como pode ser o batismo bíblico? É isso que a gente vai conversar um pouquinho. Batismo não é uma questão de opção, mas de obediência. Lembrando sempre, é importante lembrar nessas cabecinhas que a gente tem, que quando se fala em obediência não quer dizer que é obrigatório, você tem que fazer, porque se não fizer, sua salvação não vai se concretizar, Deus não vai lhe abençoar, Deus não vai lhe proteger, Deus não vai ter amor por você, Deus vai lhe castigar. Essa coisa pagã que a gente desenvolveu durante os séculos e que não tem nada a ver com Deus. E isso mostra o quanto nós somos muito distantes de Deus, muito distantes de conhecer realmente quem é Deus. A gente humaniza muito Deus, né? Antropomorfiza muito Deus, analisando Deus pelas nossas limitações. A gente, na maioria das vezes, a gente não olha nem as nossas virtudes para ver Deus, não. A gente olha as nossas limitações para entender que Deus tem as mesmas limitações. E aí a gente comete erros graves contra nós mesmos, contra o próximo e, portanto, por causa disso tudo, contra o próprio Deus. Entende? Então, 1 Coríntios 12 diz: fomos batizados em um espírito, formando um corpo espiritual. Esse é o batismo. É quando deixamos de fazer parte de um mundo e passamos nos envolvemos agora num novo mundo. Quando saímos de um domínio do pecado e agora a gente entra para uma nova vida com Cristo. E isso pode incluir o batismo físico, a água, aquela coisa toda, ou não. Sempre lembrando do ladrão da cruz, que vai nos dar bons exemplos sobre isto, né? E Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. E nunca recebeu batismo, nunca foi batizado, nem sabia que era isso, né? Mas muitas vezes a gente querendo obrigar, bem intencionados, né? A gente, essa boa intenção nossa é muito prejudicial, muitas vezes, né? Então, bem intencionados, a gente fica inventando medos, sustos, para chantagear as pessoas a obedecerem alguma coisa. Quer dizer, sabe o que significa isso? Nós não confiamos que o Espírito sabe cuidar das ovelhas do Senhor. A gente é que tem que impor, a gente tem que botar medos, a gente tem que assustar as pessoas para que elas sejam aquilo que a gente acha que elas precisam ser para continuarem sendo abençoadas e dentro da vontade de Deus. A gente não confia no Espírito. É por isso que a gente obriga as pessoas e amedronta as pessoas, né? Inclusive em relação a batismo. Lembrando que batismo não é o ritual. Não é o ritual, os elementos ou o momento, mas o que tudo isso significa. Batismo, e o versículo 12, do capítulo 12 de 1 Coríntios diz, o ingresso do indivíduo no corpo de Cristo. Certo? Esse é batismo. E que é simbolizado no ritual que a gente está acostumado a entender. Tá? Muito bem, então tem aqui, primeiro, o batismo por imersão. Todo o corpo é imerso em água num ambiente apropriado. Esse é um primeiro tipo de ritual, né? A gente conhece bem ele. O segundo é o batismo por aspersão. A água é espargida, né? Espargida sobre a cabeça do batizando. Então, ela é espargida. É batismo também. O batismo por efusão. A água é colhida na mão e derramada sobre a cabeça do batizado, do batizando, certo? Então, isso é o batismo por efusão. Qual desses é o mais certo? Todos e nenhum.
Porque qualquer um desses na vida de uma pessoa que não é salva, não significa nada. Entendeu? E a pessoa que não passa, é salva, não é? Foi alcançada pela misericórdia do Senhor, mas nunca se batizou, é salvo. Então não é isso que é o importante. Não faz diferença uma coisa ou outra. O importante é o significado, é o simbolismo disso. 4. O batismo por convicção, sem batismo oficial, ter sua própria e primeira, né, e a sua própria maneira de ser batizado. Então, você tem a sua convicção de que está salvo e você quer se batizar. E você cria a sua maneira. Isso também é batismo. O importante é o simbolismo que isso vai demonstrar. Ok? Isso é para a gente sair daquele paganismo. Não, tem que ser daquele jeito. Tem que ser naquela forma. Tem que ser... Entendeu? Saímos disso. Não tem espaço para isso quando a gente conhece, né, Deus. A gente é que criou uma série de regras, de situações, novamente bem intencionados, porém encaixotou a coisa. Encaixotou. Para você se batizar, você tem que passar 3 meses numa classe, você tem que ouvir uma série de coisas. Não é isso que a Bíblia diz. Não é, o eunuco disse, olha Iago ali, o que, que me impede de ser batizado? Nada. Nada. E o ladrão da cruz não foi batizado e estava, naquele mesmo dia, estaria com Cristo. Entendeu? A gente se apega a coisas pequenas para passar por cima de coisas que são importantes. Quem é importante? As pessoas. Tudo foi criado, a Bíblia diz, Jesus falando em relação ao sábado, o sábado foi criado para o homem, quer dizer, para beneficiar o homem, e não o homem para beneficiar o sábado. Mas não, a gente coloca o sábado que eu estou falando aqui, é tudo isso. A gente coloca isso como mais importante do que as pessoas. Ou você faz desse jeito, ou você é colocado fora. A gente é complicado. Entendeu? Muito complicado. Agora vem aqui o quarto. O batismo por convicção, né, que nós já mencionamos. Você que vai dizer como é o seu batismo. Porque o importante não é o ritual, o importante é o que ele significa, é o que ele simboliza. E o quinto, o batismo por autuação. A pessoa se autobatiza usando um dos rituais acima. Ah, não, tem que ser alguém, tem que ser um pastor, tem que ser um missionário, tem que ser não sei o quê. Onde é que tem isso na Bíblia? Onde é que tem isso na Bíblia? Muito bem, então esses são aspectos que a gente pode, né, conversar hoje a respeito de batismo espiritual, tá? O batismo espiritual, aquele que tem um simbolismo em relação a este amor de Deus e o que ele opera na vida da gente quando a gente se torna uma nova criatura.